Pronto, pessoal, bom dia. Estou sem câmera, deixa eu ligar minha câmera. Pronto. Sou Juliana César, eu sou assessora de programas da Gestos, que é a organização que está localmente. Então, pode gravar. Quem quiser gravar localmente, pode gravar. É a organização que lançou esse edital em parceria com as duas outras organizações, que são a ACT e a Artigo 19. Esse edital ele foi lançado com os recursos de um projeto que nós aprovamos via União Europeia, e então a gente previu nesse projeto que a gente faria 2 editais para retransmitir, digamos assim, recursos para levar à frente esses temas que a gente trabalha no âmbito desse projeto, que são as agendas 2030, a agenda de Addis Abeba e a agenda de Busan, que a gente sabe que não são tão conhecidas, e daí o interesse, a gente ter um projeto sobre esses temas que são importantes, e também ter um edital para tentar fomentar o trabalho dele por outras organizações. Como a gente sabe que essas agendas não são muito conhecidas, e a gente notou realmente, pelo retorno que a gente estava recebendo, de que havia dúvidas sobre o que é que seria exatamente que estava nessas agendas, a gente convidou o Cláudio Fernandes, é um consultor, um economista consultor da Gestos, para ele falar bem rapidinho, 5 minutinhos, que eu sei que quem está interessado no edital pesquisou, nem que fosse no Google colocar o que é a Agenda 2030, o que é a Addis Abeba, o que é Busan, falar um pouco rapidinho sobre essas agendas, uns 5 minutinhos sobre essas agendas e como é que elas interagem entre si, que é o objetivo da gente, é fazer elas interagirem. Então, para a gente não gastar mais tempo, Cláudia, passo a palavra para você e aí depois a gente retorna com a leitura do documento em si. Cinco minutinhos. Boa tarde, bom dia, pessoal. Bom dia, na verdade, depois de manhã. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio, economista da Gestos, como a Juliana apresentou. Obrigado, Ju. 5 minutinhos vai ser um pouco difícil, mas eu vou dar uma geral aqui, baseado numa apresentação que eu fiz anteriormente, bastante cortada. Mas vamos lá, são 3 agendas principais que esse projeto se interessa. Uma é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que contém os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É importante salientar esse aspecto. A Agenda 2030 ela contém os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas ela não é somente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela é uma agenda política também. Ela tem os 5 P's, né, de paz, de progresso, de parceria, quais são os outros P's que eu me esqueci, mas eu não anotei aqui. There we go. Então, a questão da agenda do desenvolvimento sustentável, a agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, e ela é um grande guarda-chuva que tenta trabalhar, certo? E encontrar soluções para um estado agora denominado, um estado de policrises, certo? O que é esse estado de policrises? É a situação em que o planeta e que nós, seres humanos no planeta, nos encontramos. Emergência climática, aumento da pobreza, crise de alimentos. Eu não vou me aprofundar nisso. Mas, essencialmente, a Agenda 2030 tenta solucionar isso de uma forma sistêmica, integrada e coerente. Então, a situação no Brasil, por exemplo, secas e enchentes, questão climática, né? Tudo aquilo que eu coloquei na tela anterior, aumento da pobreza, crise de alimentos, expansão da desigualdade, tem, no Brasil, por exemplo, um resultado específico. Secas e enchentes, redução na assistência social, o agribusiness e o oligopólio aumenta o preço de alimentos, por exemplo. Por que existe inflação no Brasil de uma forma assim tão desenfreada? Porque o mercado brasileiro, de uma maneira geral, ele é muito monopolizado. Então, existem grandes empresas que podem fazer uma engenharia de preços. Então, existem grandes cadeias de supermercado para variar o preço de um determinado produto é uma questão de engenharia, é uma questão de logística, né? Não é uma questão de mercado. Então, no Brasil, por exemplo, se fala muito do mercado, mercado. E isso é uma grande falácia, porque, na verdade, é um mercado monopolizado e ele não é um mercado de competição perfeita. Quando se fala mercado, diz assim, como se de repente o mercado pudesse solucionar as coisas por si só, mas isso seria se fosse um mercado de competição perfeita.
dentro do ponto de vista da economia, e da ciência econômica, não da ideologia econômica, mas da ciência econômica. E o mercado brasileiro ele é extremamente monopolizado, oligopolizado, tanto por entidades privadas, quanto também por participação do Estado. Mas quais são os desafios? E aqui estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E uma coisa a se entender, principalmente, é o fato de que esses objetivos, apesar de estarem divididos em caixinhas, eles são integrados, eles são interrelacionados, certo? Então, por exemplo, questão de gênero. Vou dar aqui um exemplo prático. Questão de gênero é uma questão específica sobre a mulher, sobre, né, outros gêneros não binários, etc. e tal, e não vou entrar aqui na questão da discussão sobre gênero, mas está diretamente relacionado à questão econômica. Então, por exemplo, a mulher ainda recebe menos salário, um salário menor, fazendo o mesmo trabalho que um homem, né? A mulher negra, muito menos. Então, isso são questões que estão interrelacionadas. São questões econômicas, são questões sociais, mas também são questões pessoais, individuais. A água, a questão da água também é a mesma coisa. A água, ela é inteiramente fundamental para a produtividade agrícola. A produtividade agrícola está diretamente relacionada a eliminar a fome, e, ao mesmo tempo, quando você elimina a fome através da produção de alimentos nutritivos, você desenvolve as pessoas, você retira as pessoas da pobreza, e elas também passam a construir a sua própria independência, a sua própria vida. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são assim, são apenas pequenos exemplos, né? Que eles são extremamente interrelacionados. Isso é um ponto muito importante. Dentro desse grande guarda-chuva da Agenda 2030, encontra-se uma agenda de financiamento, certo? Que ela está principalmente concentrada no ODS 17, certo? Infelizmente, eu procurei, tipo assim, bastante durante esse fim de semana, não há, infelizmente, isso é um ponto importante aqui, ó, Germana e Juliana, não há uma tradução para português da Agenda de Ação de Addis Abeba. Então, isso complica um pouco. Tem uma versão em espanhol, porque espanhol é uma língua oficial da ONU, mas a Agenda de Ação de Addis Abeba ainda não foi traduzida para o português, o que é muito interessante, desde 2015. De qualquer forma, essa agenda, que, né, como faz parte do ODS 17 principalmente, está voltada para a mobilização de recursos, está voltada para o financiamento da transição econômica, por exemplo, sair de uma atividade predatória para uma atividade sustentável, como, por exemplo, sair de uma monocultura agrícola para uma agroecologia. Então, às vezes, o que acontece, por exemplo, dentro do processo da agricultura, também um outro exemplo, sair de dependência de agrotóxico, mesmo que a pessoa não pratique uma monocultura, muitas vezes uma família, um pequeno agricultor, um agricultor médio, é forçado por uma linha de financiamento de crédito de um banco a utilizar determinadas sementes. Essas determinadas sementes estão atreladas a determinados defensivos agrícolas, agrotóxicos. Então, para sair disso, essa pessoa precisa, essa família, esse grupo, né, de agricultores e agricultoras, precisa de linhas de financiamento que não sejam assim, atrelados com essas condicionalidades, ou seja, você tem que usar esse tipo de semente, depois você tem que usar esse tipo de defensivo agrícola, etc. E tal. Então, para você praticar a agroecologia, você precisa também ter uma linha de financiamento para a agroecologia. É isso que a Agenda de Ação de Addis Abeba tenta encontrar. Uma outra questão é através do processo de cooperação. Isso aqui, ONGs se cooperando entre si, ONG e governos locais cooperando entre si, ONGs e governos estaduais, governo nacional cooperando entre si, e possivelmente também a participação do setor privado nesse processo de parcerias. E esse é um nó que ainda está um pouco mais apertado. O setor privado, ele realmente ainda não se debruçou de uma forma genuína na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Usa muito a questão do marketing, etc. e tal, mas para você construir essa agenda, você precisa estabelecer parcerias. E parcerias com organizações não governamentais, né? Não só, por exemplo, o setor privado, é muito fácil estabelecer parcerias com organizações governamentais, porque o setor privado sempre está querendo recursos governamentais. E isso, inclusive, foi algo que passou a acontecer a partir de 2015, infelizmente. Mas o financiamento para o desenvolvimento sustentável e a sociedade civil, né? O que acontece? Nós precisamos de recurso para alavancar
determinados projetos. Você tem um determinado projeto na área urbana, mobilidade, por exemplo. Esse projeto de mobilidade pode ser alavancado com quantidade de recurso, pode ser alavancado através do treinamento, através da capacitação. Isso é outro ponto muito importante da Agenda de Ação de Addis Abeba, capacitação das pessoas, investir no processo de desenvolvimento intelectual para o financiamento de atividades sustentáveis. Isso é um desafio e uma lacuna muito grande. As pessoas e as organizações, de uma maneira geral, e aqui eu digo principalmente o setor privado pró-lucro, ainda não conseguiu perceber a oportunidade e esse aspecto do processo necessário para fazer a transição para o desenvolvimento sustentável. Como cortar os seus custos ambientais, como cortar os seus custos sociais, né? E, para isso, precisa-se de parcerias. Isso aqui eu não vou tratar muito, é só sobre o fato de que, infelizmente, uma parte do recurso da cooperação internacional, o recurso, por exemplo, que financia projetos como este e projetos que vocês estão aplicando, está indo agora para o setor privado em vez de ir para ONGs ou em vez de ir para o setor público. Isso foi algo que aconteceu porque começou a se desenvolver demais isso aqui, ó, PPPs, parcerias público-privadas. E essas parcerias público-privadas acabou surfando na onda do Estado mínimo, que é essa ideologia que vem há muito tempo, no Brasil, por exemplo, há 25 anos. Precisa diminuir o tamanho do Estado, vamos fazer privatização, vamos fazer privatização. Se privatizou tanto e se diminuiu tanto o tamanho do Estado, inclusive agora com teto de gastos e com o arcabouço fiscal, etc., você vai diminuindo tanto o tamanho do Estado que você acaba tornando o Estado um Estado incapaz. O Estado já não consegue mais cuidar de nada. Inclusive, 2013, por exemplo, aquelas manifestações mostrava isso, era um Estado incapaz. As manifestações foram apropriadas pelo fascismo, mas, naquele momento, o que a sociedade estava dizendo era justamente isso, tipo assim, ó, os serviços não estão acontecendo. De qualquer forma, então, nós temos lacunas para a sociedade civil dentro desse aspecto de financiamento para o desenvolvimento, né? Sistemas de pagamento, intermediação financeira, uso de novas tecnologias. Tudo isso é importante para projetos. E um detalhe aqui que Juliano também vai tratar com mais profundidade é o fato de que nós temos várias lacunas no processo de entendimento e, para tal, nós precisamos muito de capacitação. Alfabetização econômica, por exemplo. Alfabetização econômico-financeira. Não estou falando aqui sobre somente alfabetização financeira no sentido como cuidar das suas contas, que também é extremamente importante, principalmente quando não se tem recursos suficientes. Então, por exemplo, fazer um planejamento econômico-financeiro para uma organização social. Quem faz isso? Um plano de negócios. Normalmente, plano de negócio está relacionado ao setor privado, né? As pessoas pensam muito, plano de negócio é setor privado. Mas mesmo o setor privado pró-lucro, mesmo o setor privado não pró-lucro, que é o setor chamado terceiro setor, eu não gosto muito desse termo, mas que é o setor da sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada é um ente privado, mas com fins públicos. Essa é a diferença. O setor privado ele é um ente privado com fins privados. A sociedade civil organizada é um ente privado, mas com fins públicos, o que é muito específico. E isso precisa ser colocado de uma forma mais evidente, principalmente porque, por esse fator, a sociedade civil organizada precisa ser vista como um agente econômico, e um agente econômico precisa de maiores linhas de financiamento. Isso também faz parte de todo um processo que pode ser capacitado, pode ser desenvolvido, etc. e tal. Qual o engajamento? O engajamento da sociedade civil organizada. Existe um mecanismo, que é esse mecanismo que Juliana também mencionou, chamado o mecanismo de Busan, que infelizmente não tem também uma tradução em português. Isso complica um pouco, mas aqui são as linhas gerais de Busan. O que é que Busan é? É uma parceria global para a efetividade da cooperação internacional. Cooperação internacional é recurso público, principalmente internacional, que vai para os países e é apropriado. E é, né, disseminado por entes governamentais e por entes não governamentais, financia a sociedade civil organizada. Então, a parceria internacional, né, que faz parte, por exemplo, também de uma política e da geopolítica de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, é uma forma de influência, de soft power, etc. e tal. Essa parceria
global, ela procura otimizar esses recursos que vão para os países. Antigamente, por exemplo, a prova de que a cooperação internacional fazia parte da geopolítica e de interesses políticos bem específicos era o fato, por exemplo, de que o país que recebia os recursos não podia definir aonde investir os recursos. Era meio que marcado pelo país doador, muitas vezes. Você tem que investir nessa área, você tem que investir nessa área, você tem que investir nessa área. E isso complicava, porque às vezes não era a prioridade da comunidade, não era a prioridade de um determinado país. Então, essa parceria global, a partir de 2011 e a partir de 2015, ela se acelera, de certa forma, busca, tenta, como eu diria, transformar esses recursos da cooperação internacional em algo em que o país possa ser mais eficiente no seu uso. Então, para tal, desenvolveram-se 4 eixos principais. Um é esse: o país, o que recebe o recurso, define o seu uso do recurso, ou o governo, ou uma associação de organizações não governamentais, etc. e tal. Uma outra questão é focar nos resultados quantitativos e resultados qualitativos. Muitas vezes nós, da sociedade civil organizada, não estamos muito preocupados em resultados quantitativos. A gente diz, não, essas coisas estão acontecendo, etc. e tal. Mas não é bem assim. Existem determinados indicadores que podem ser bem definidos. Isso é uma outra oportunidade de projeto. Nós temos lacunas em indicadores para projetos da sociedade civil organizada, muitas vezes. Muitas vezes o projeto tem uma forma de monitoramento e de ter indicadores, mas que não é tão sofisticado assim. Isso é uma outra lacuna que a sociedade civil organizada, por exemplo, pode se profissionalizar mais ainda, que é não só monitoramento dos seus próprios projetos, mas definir indicadores para monitorar projetos do governo, por exemplo, ou projetos de parcerias que existem. Digamos, por exemplo, uma forma de monitorar parcerias público-privadas. Numa determinada cidade, o saneamento não é mais o saneamento público, agora está sendo administrado pela Odebrecht. Por incrível que pareça, a Odebrecht é que mais administra saneamento básico em pequenas cidades no Brasil, depois que a lei do saneamento básico, de parcerias público-privadas nessa área, foi aprovada há uns 3 anos atrás, eu acho. Minha memória está um pouco vaga na questão de tempo, mas, de qualquer forma, depois daquela aprovação, a Odebrecht, que estava naquela confusão toda, por incrível que pareça, ganhou várias concessões de PPPs para administrar saneamento básico. Ok, tudo bem, mas está administrando corretamente? Quais são os indicadores para tal? Então, a sociedade civil organizada pode monitorar melhor isso a partir desse processo dos resultados, propriamente dito, definindo indicadores. Outra questão é incluir pessoas, incluir diversidade nas parcerias. Muitas vezes, por exemplo, quando se pensa parcerias público-privadas, os governos estão pensando público-privadas, o privado sendo empresas privadas, e normalmente grandes consórcios de empresas privadas. A sociedade civil organizada tem organizações que podem também prestar serviços para organismos públicos, e isso acontece bastante, inclusive a Gestos faz isso, várias outras organizações que eu conheço fazem isso. No entanto, não existe uma linha de financiamento específica dentro de PPPs para a sociedade civil organizada. Isso é uma outra oportunidade, uma outra lacuna. Como pode, por exemplo, a sociedade civil organizada se encaixar dentro dessas PPPs? Porque PPPs agora vai pipocar. Desculpa aqui a poesia, mas PPPs vai aparecer em todo que é lugar no Brasil. E a sociedade civil organizada precisa também estar preparada, porque em vários aspectos, determinados setores não podem ser administrados e o serviço não pode ser provido por um setor privado que visa o lucro, por exemplo. Porque isso vai fazer o quê? Vai encarecer aquele serviço público, que deixa de ser um serviço público, passa a ser um serviço de PPP. Algumas organizações, ou várias organizações de sociedade civil, em várias situações regionais, seja local, seja estadual, nacional, etc. e tal, pode contribuir bastante também no processo de implementação de ações assim. Não só do aspecto do monitoramento das ações e das PPPs que já existem, mas também sendo parceiros para implementar, e de uma forma bastante inclusive dentro do ponto de vista racial, inclusive dentro do ponto de vista de gênero, inclusive dentro do ponto de vista de idade, juventudes, pessoas idosas. Precisamos ser cada vez mais inclusivos nesses projetos. Mais uma lacuna de que projetos que podem ser construídos pelas organizações que estarão aplicando nesse edital. E, finalmente, a questão da transparência e da rendição de contas
de uma maneira geral. Ou seja, nós precisamos saber para onde o dinheiro está indo, principalmente o dinheiro que é um dinheiro de cooperação internacional, que é um dinheiro público, que chega no país e que muitas vezes é administrado pelo governo e que acaba sendo operado para PPPs, que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Você vê essa barrinha verde em cima, que não existia em 2015. Em 2015 não tinha barrinha verde. Barrinha verde quer dizer dinheiro público da cooperação internacional indo para setor privado através de PPPs. Então, isso é uma outra coisa também que a sociedade civil organizada pode estar bastante atenta. E prefeituras estão fazendo PPPs, governos de estado estão fazendo PPPs e o governo federal estão fazendo PPPs. Isso aqui é apenas uma geral sobre a Arquitetura Nacional de Financiamento para o Desenvolvimento, que já existe no Brasil. Isso é um outro aspecto também muito importante de capacitação. Muitas vezes as organizações sociais não sabem o caminho das pedras de como conseguir recursos através dessas agências de fomento ao desenvolvimento que existem em todos os estados. E através dos bancos de desenvolvimento, as organizações da sociedade civil podem abrir linhas de crédito. E isso precisa ser pesquisado, isso precisa ser desenvolvido. Isso é uma outra lacuna também que pode ser desenvolvida no projeto. E uma outra que, final, para terminar, e desculpa, Juliana, realmente 5 minutos era impossível, mas é o uso da tecnologia. A tecnologia digital está em todo lugar. Existe discriminação através da tecnologia digital. Agora se fala muito de inteligência artificial, se fala muito de escanear o rosto das pessoas. Existe discriminação racial dentro da tecnologia digital? Existe algum estudo sobre isso? Alguma pesquisa? Quem está discutindo isso? Um seminário sobre isso, por exemplo, seria uma coisa fantástica para ser financiado por um projeto como esse, por exemplo, onde como a tecnologia digital está beneficiando as pessoas e também como essa tecnologia digital está prejudicando as pessoas e as instituições. No Brasil, por exemplo, a tecnologia digital está criando um prejuízo muito grande para a democracia brasileira. Então, isso é algo também que pode ser abordado dentro do ponto de vista da política. Porque aqui é uma coisa super importante a pensar, é o seguinte, a Agenda 2030, que eu falei no início, né, o grande guarda-chuva, dentro da Agenda 2030, a Agenda do Clima, a Agenda de Financiamento para o Desenvolvimento, que é a Addis Abeba, a Agenda de Cooperação Internacional e Efetividade dessa cooperação, que é Busan, certo? Dentro desse grande guarda-chuva da Agenda 2030. Né? Esse é o aspecto. E a tecnologia digital pode ser algo que crie soluções, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos debater aquilo que está acontecendo dentro do ponto de vista de prejuízo. E essa agenda geral é baseada em 3 pilares, em que esses 3 pilares precisam estar funcionando o tempo inteiro, que é o pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. Então, um negócio, uma atividade que não tome em consideração outros pilares, por exemplo, estaria em falta com a agenda. Então, é necessária essa integração dos 3 pilares. E vários projetos podem ser criados nesse sentido. Projetos de mobilidade, projetos de, etc., de monitoramento. E aqui um ponto importante, inclusive, eu acho que Juliano também vai colocar mais profundamente, é o fato de que esse edital não é para se criar projetos de geração de renda, por exemplo. Não é esse o caso. É para se criar caminhos de entendimento através dessas agendas, os objetivos dessas agendas, mas caminhos tanto para monitorar, para participar, ou para iniciar linhas de crédito para organizações sociais. Inclusive através de pesquisa, através de capacitação, inclusive, se por acaso a organização, um grupo, não tem entendimento sobre isso, pensar num seminário sobre isso, pensar em onde pode incluir. Não é um monte de recurso, é um recurso semente, e esse recurso semente pode ser utilizado realmente para ser plantado e a gente regar com mais ideias e com mais participação e com mais inclusão, e essa sementinha, de repente, brotar e virar uma árvore do conhecimento, dentro do bom sentido. Conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável. Obrigado, Ju. Desculpa o tempo. Você está muda. Você está muda. Falando tão bem, também estava lhe agradecendo, dizendo que era um momento necessário para a gente ter as agendas, elas precisam ser disseminadas, até mesmo a Agenda 2030, né? Ela precisa de mais disseminação pela sociedade civil como um todo, até para a gente poder cobrar que ela seja respeitada.
Existe esse desafio da gente não ter o documento oficial de ADES e de Busan em português, mas elas estão disponíveis em espanhol. A tradução do Google que eu usei funciona, gente, acreditem nela. Tem umas coisinhas meio estranhas, mas o documento é que é mais complicado. E acho que o raciocínio principal dela é o que Cláudio falou, de como é que a gente vai integrar tudo isso. Elas dialogam bem entre si. Eu acho que agora eu vou partir para a gente olhar o edital em si, né, o documento propriamente, e a gente, então, dar uma olhada e ver o que é que a gente tem de dúvidas dessa execução. Cláudio, ao longo da explanação, ele já deu diversos exemplos do que pode fazer, então não é para reinventar a roda e nem é para garantir que essas 3 agendas sejam implementadas totalmente pelo Brasil. Isso não vai acontecer. São projetos de curta duração, vão ser 4 meses, e o valor também não é nada para revolucionar o mundo, é de 5, 6 mil euros, né? A gente está colocando valor em euros, porque é um recurso que a gente vai receber da União Europeia, então vai depender da cotação que a gente receber. Ele já está vindo, vai ser transferido, e aí a gente vai ter esse valor final. Como está dando uma média de R$ 5 por euro, dá para a gente fazer essas contas, e é por isso que a gente pede que o orçamento vem em euros, facilita a vida de vocês e a nossa, né? Quando chegar é só multiplicar pelo valor. Então, a gente tem essa apresentação para a gente ganhar um pouco de tempo, explicando um pouco sobre a GEST, que a gente existe há 30 anos, e a gente facilita esse GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030, e a gente tem esses recursos desse edital, não são da GEST, são a partir de um projeto aprovado por nós, a ACT e Artigo 19, 3 organizações consorciadas junto à União Europeia, que é esse de fortalecer a participação da sociedade civil na implementação da Agenda 2030, a Agenda de Ação de Addis Ababa e a Parceria Global de Busan por uma cooperação efetiva, que a gente chama de Agenda de Busan. Esse projeto é financiado pela União Europeia. Então, a gente pega esse recurso e transfere para outras organizações a partir de um edital. Como o Cláudio falou, o objetivo geral, então, é apoiar esses 5 projetos, né? Do total de projetos, vamos escolher 5, que podem vir de organizações, movimentos sociais, coletivos, associações da sociedade civil, que eles têm que ser executados em nível nacional ou subnacional, ou seja, em todo o Brasil, ou subnacional é a palavra bonita para dizer nos estados, nos territórios, nos municípios, né? A nível abaixo de país, que é o que provavelmente vai acontecer, dado o valor e o tempo dele, porque ele é de 4 meses, ele está programado para ser entre julho e novembro, dia 17 de julho e 17 de novembro, para fomentar políticas públicas econômicas, e aí a gente botou em negrito, porque não é a política econômica, como o Cláudio falou, de geração de renda. A gente abriu um prazo inicial do edital, recebemos várias propostas que estavam voltadas à geração de renda, produzir produtos que mais tarde seriam comercializados, e essas pessoas que produzissem esses produtos, daí tivessem um pouco de renda. Não é para ser nesse sentido, porque a ideia é a gente contribuir para a política pública. E aí, a partir dessa política pública, pode vir um benefício até de geração de renda, mas não vai vir diretamente do projeto. Vai haver uma ação de advocacy, vai ter uma incidência política, vai ter algum tipo de formação para fomentar as pessoas a buscar essas políticas. Digamos que não houvesse um Bolsa Família, não houvesse um Brasil sem fome, então, digamos, fosse uma incidência para que essa política pública viesse a existir. Então, é nesse sentido, que não é também garantir que o governo crie a política, é uma incidência dependendo que ela exista, né? Não é um projeto que vai garantir um resultado, é um projeto para que se inicie um processo, ou que se dê continuidade a um processo de incidência política para que se consiga ele, por exemplo. E aí, esse projeto ele deve fomentar as políticas de acordo, então, com esses compromissos dessas 3 agendas. Né? A gente tem sempre, e aí é importante que vocês destaquem no projeto em que medida as ações que vocês estão fazendo dialogam com essas agendas. Não adianta dizer, estamos fazendo isso, que, por consequência, fomenta a Agenda 2030, a ADES e Busan. Não, você tem que descrever para a gente o que ação é essa que você está fazendo, o que é que ela tem a ver com essa parceria de Busan, o que é que ela tem a ver com essa Agenda 2030, o que é que ela tem a ver com essa de ADES. E aí pode ser uma explicação, claro, que não é para ser um tratado, mas é algo que diga, não, que a gente vai fazer uma ação de mobilização por uma política pública aqui nessa região do nosso estado, junto à prefeitura, ao governo e
a Câmara de Vereadores, por exemplo, e vamos fazer um processo de formação sobre as agendas e formar um grupo que vai criar um plano de incidência para apresentar essa nossa proposta de política ou de apoio, de suporte para um determinado aspecto que dialoga com essa agenda, para a Prefeitura e para a Câmara. E esse grupo de pessoas que recebeu essa formação vai ter uma agenda de advocacy, de incidência política, para ir lá apresentar a proposta, de compor um documento, de fazer a cobrança com governantes, com representantes eleitos. Então, é tentar pensar a ação e como é que ela vai dialogar e realmente fazer o link. Não adianta só jogar a palavra política pública, economia e Busan, se você não fizer essa amálgama, que aí precisa. Ele tem, então, objetivos específicos, e aí a gente sempre busca, inclusive a nossa prática de projeto, fazer essa promoção com recorte de gênero. Então, pelo menos 50% dos projetos, eles devem ser voltados para o que a gente vai aprovar. Vão ser os que tenham esse foco em direitos econômicos de mulheres e meninas, e aí a gente pega toda essa diversidade, né, com foco especial em mulheres negras, quilombolas, indígenas, LGBTI de baixa renda, que é que a gente tenta contribuir para o alcance do ODS 5. Então, se seu projeto ele foca nessa parte de mulheres e meninas, a questão da igualdade de gênero, ele vai ter um diferencial, porque é uma garantia que pelo menos 50% dos projetos eles têm que ter isso. E a gente, como é um edital de âmbito nacional, a gente também vai dar prioridade a projetos que foquem nas regiões norte e nordeste do Brasil. Então, também seria um outro diferencial. Quem pode concorrer? Então, ele está bem amplo. São as organizações, movimentos coletivos, associações, que estejam em atuação no Brasil há, no mínimo, 2 anos. E aí a gente vai ver mais para frente que não é atuação, você não tem que estar numa organização constituída com estatuto, com a diretoria, pode ser um coletivo de uma maneira um pouco menos institucionalizada, a gente tem soluções para isso. E não tem escala de preferência se você é uma organização formalizada ou não, o único critério é esse do tempo. Como você vai comprovar que essa organização existe, aí eu tenho um diferencial mais para frente no edital. Então, a gente tentou dar exemplo, assim como o Cláudio aí na fala dele, eu estou tentando fazer, e a gente aqui no edital tentou dar exemplos, que não são exaustivos de maneira alguma, são só exemplos, de propostas que podem vir para o projeto. Então, propostas que promovam políticas públicas de caráter econômico, porque a economia é um elemento comum dessas ações, dessas agendas. E o nosso projeto junto à União Europeia é de promoção de políticas públicas de caráter econômico. O recorte que a gente fez das agendas estão ligados à economia. Então, os projetos do edital não podem fugir do projeto maior que é o que a gente tem com a União Europeia. Então, para aprovar o projeto, tem que ter um recorte econômico, financeiro, de alguma maneira. Então, são para promover, por exemplo, políticas públicas de caráter econômico para a redução de desigualdades, e aí a gente volta para esse reforço de que essa redução de desigualdades voltadas para as questões de gênero tem um diferencial, que apoia atividades de formação sobre essas 3 agendas. A gente já viu que é um desafio o conhecimento sobre o conteúdo da própria agenda, então não precisa dizer que vai implementar, até porque seria muito difícil, mas contribuir para que a sociedade civil, de uma maneira geral, tome conhecimento de que ela existe, se aproprie, faça alguma ação nesse sentido, é interessante, né? E aí a gente fez um recorte de exemplo, a questão de grupos também da economia solidária, porque existe a busca pela geração de renda e é necessário que haja políticas públicas para isso, a redistribuição dos recursos, que as sociedades possam contribuir na indicação de em que recursos recebidos de cooperação devam ser aplicados, devem ser investidos. Então, é mais um exemplo. A gente também tem... Minha voz está cortando? Estão podendo me ouvir? Eu te ouço bem, Ju. Para mim tá... Tá bem, então. Se tiver algum Para mim problema... tá tranquilo. Pronto. Teve uma Lembra pergunta... para o pessoal preencher a lista que eu botei aqui. Pronto, Germana colocou a lista de presença, a gente pede a vocês que assinem, até porque a gente, pelo e-mail que vocês cadastrarem, nós vamos enviar a apresentação que Cláudio fez e o link para a gravação, tá? Camila fez a pergunta sobre subnacional qualquer coisa abaixo do nacional, então sim, pode ser município também, certo? Não tem o menor problema. Faz um projeto bem redondo, com ação de resultado, aí não tem problema nenhum. Então, tem que ser estadual também, não. É só abaixo de nacional e
Então, um outro exemplo, capacitação de profissionais dos serviços públicos para desenvolver essas políticas que a gente quer, políticas tributárias, fiscais progressivas ou de economia, de uma maneira geral, porque da mesma maneira que a sociedade civil desconhece, muitas vezes até o próprio serviço público, o poder público, tem menos conhecimento ainda. Não é uma desculpa, mas é um fato. E aí até a formação também para agentes, digamos, assessores parlamentares, por exemplo, para que conheçam e incorporem isso na hora de desenharem suas próprias políticas. Assessores oficiais também dos três poderes, então é um caminho. Fomentar ações para fortalecer a participação da sociedade civil em conselho de políticas públicas para essas questões econômicas e comerciais, então pode haver um foco de incidência do lado do aspecto da economia, do orçamento, do fomento, da geração, nesse sentido. Capacitar a sociedade civil, ou, como eu disse antes, profissionais do executivo, legislativo e judiciário, ou seja, dos poderes públicos, para promoverem essas políticas alinhadas às três agendas. Então, vamos pensar uma formação, e aí você escolhe o desenho como for, mas para disseminar essas agendas e dizer como políticas públicas, aí, mais uma vez eu digo, não é de solução individual, da geração de renda, de fazer um curso para produzir um produto que vai ser vendido e a pessoa que vendeu vai ter uma renda a partir disso, mas de uma política pública mais geral, uma solução um pouco mais abrangente e, né, que seja de algo mais que perdure no tempo. Mais uma vez, outro exemplo, disseminar as agendas com ênfase na importância da sociedade civil fazer essa cooperação efetiva, porque isso é Busan, a sociedade civil fazendo uma cooperação efetiva para a questão das políticas públicas, então pode se moldar dessa maneira também, e promover a participação da sociedade civil na definição de orçamentos públicos, que esses orçamentos sejam de uma maneira que se possa promover direitos e que eles se alinhem ao desenvolvimento sustentável. Então, vamos promover, então, uma linha de orçamento participativo. A maioria das prefeituras não tem, a maioria dos estados não tem. O governo federal atual está tentando voltar a essa prática com essa discussão sobre o PPA, uma discussão de orçamento participativo. Isso pode ser uma coisa que aconteça em nível local também. Então, você pode fazer um projeto que faça uma formação de grupos de pessoas, grupo de mulheres, grupo de jovens, ou qualquer outro grupo que você entenda que seria estratégico, sobre essas agendas, como é que elas poderiam ser feitas a partir dos orçamentos, e que elas façam, então, depois ações de incidência, para que se implemente esse orçamento participativo, por exemplo. Porque existe um debate com a sociedade civil que possa oferecer sugestões ou avaliação de como o dinheiro público vai ser gasto de acordo com políticas que sejam promotoras dessas três agendas. Então, é maneira de pensar, é importante pensar essa parte econômica, como é que ela está disseminada por essas três agendas, essa redistribuição, e muito da mobilização da sociedade civil, porque a agenda de Busan é essa, e aí ela casa muito bem com organizações da sociedade civil. Então, a gente, como eu disse no comecinho, a gente tem 30 mil euros para fazer esse apoio, então vão ser 5 projetos de 6 mil euros. Então, o limite do orçamento do projeto vai ser de 6 mil euros e façam esse orçamento em euros, porque a gente não sabe ainda a cotação exata, mas a gente tem uma bela noção, porque apesar do euro ter caído, ele está mais ou menos no patamar, e a gente não acha que vai ter toda essa variação, e quando você faz em euros, então o valor que vai ter para você não vai variar, de acordo com suas ações. Esse valor em reais, a gente vai dizer, assim que for feita a conversão do valor que a gente recebe da União Europeia para isso, e aí a gente, nos contratos dele, já vai estar esse valor definido, então vai estar o projeto todo arrumadinho nesse sentido, e a gente vai transferir esses recursos logo no início de uma única parcela e que vai ser feita uma única prestação de contas. Vocês vão fazer um informe narrativo parcial no meio do período, está mais para frente, mas a prestação de contas total do que foi feito do financeiro vem ao final das atividades numa data determinada. Também existem restrições do que você não pode fazer com o edital, mas elas são simples e ao mesmo tempo curtas. Não pode haver compra, reforma ou construção de imóveis, o dinheiro mal dá, mas você não pode fazer essas obras com isso, nem compra de imóveis. Viagens aéreas nacionais ou internacionais, mas aí pela própria natureza do recurso, o valor dele para o projeto dificilmente seria essa parte, podem ser viagens terrestres, ou seja, provavelmente uma extensão menor, viagens mais curtas.
despesas realizadas antes ou depois da vigência do contrato, você não pode pagar com recurso do projeto, despesa que você fez antes do projeto estar em curso ou depois que ele já venceu. Isso é uma regra comum de edital, de contratos, você só pode gastar o dinheiro depois que começar a vigência do contrato, e a data limite do contrato também é a data limite da sua execução financeira. Então, você não pode gastar recursos depois do contrato, até que você vai prestar conta. Acabou. O projeto era para ser executado até 17 de novembro, mas só vou prestar contas no dia 30, por exemplo. Então, eu posso gastar 17 a 30? Não pode. O contrato era para ser executado até aquele período. Depois, você só vai sistematizar as informações financeiras para preparar a prestação de contas financeira. Também você não pode gastar recursos, mesmo que emergencial, para o que está fora do que está no contrato, porque dentro do contrato, um anexo do contrato é o projeto que vocês mandaram, que tem o orçamento que está todo pensado. Então, se você quiser gastar com outra coisa, você não pode, vai ter que estar dentro do estabelecido no seu próprio projeto, como você estava pensando. Se surgir um hecatombe, digamos, como foi, digamos, a Covid, a gente pode até, excepcionalmente, ter essa conversa sobre isso, mas a gente realmente espera que isso não aconteça e vai partir de uma iniciativa nossa para dizer sobre isso também. Mas seria uma situação realmente inusitada, como foi, por exemplo, com a Covid. E aí é uma questão que a gente vai discutir, mas, de regra, você não pode gastar os recursos diferente do que você propôs, né? Porque tem um objetivo, existe um motivo para isso, está dentro da sua lógica, do seu orçamento. Então, como eu disse, a execução vai ser entre 17 de julho e 17 de novembro, são 4 meses, a gente não pode aditar esse prazo, porque a gente vai ter o período de prestação de contas e depois nós temos que prestar contas à União Europeia dentro desse prazo do ano. Então, a gente colocou realmente no limite que a gente podia para esse edital acontecer nesse ano, e aí a programação e o conceito do projeto, quando vocês forem revisar as propostas que vocês estão fazendo, que ela tem que ser pensada realmente para estar segura que vocês podem executar nesse período. A gente não vai poder dar mais prazo. Para as propostas, como é que vocês vão enviar essas propostas? Precisa de uma documentação. O primeiro documento que vocês têm que mandar na lista é o projeto. Então, esse projeto que vai estar no item 7.5, ele é detalhado, mas ele é bem simples. Para quem tem, né? Então, junto com ele, vocês mandam o estatuto social, como está registrado em cartório, né? Da sua organização, se ela for registrada, a cópia do CNPJ, também, que você tira no site da Receita, de graça, na hora, o comprovante de endereço da sede atual da instituição, você manda um comprovante que você tenha, de conta, de alguma coisa para comprovar, a cópia do CPF, do documento de identidade, do comprovante de residência, de quem é a pessoa que é responsável legal pela organização, quem é a responsável legal? Pessoa. Então, CPF, RG dela, e comprovante de residência, e uma cópia da ata da eleição e posse da diretoria, dizendo a estrutura, a composição, como quando a gente tem aquelas assembleias gerais que tem a eleição da diretoria das organizações, por lei existe essa Assembleia Geral, e aí você tem essa ata, você faz o registro, e aí ela mostra para a gente também quem é a pessoa que é responsável legal e diz o mandato dela, para a gente ter a certeza de que está tudo dentro dos prazos da pessoa que está sendo responsável, que ela efetivamente tem o poder da organização para assinar esses contratos e tudo isso. Só pode a organização que esteja registrada, formalizada por esses documentos? Não, está aqui o item 7.2. A gente tenta garantir que uma diversidade maior de organizações possa concorrer a esse financiamento. O que é que acontece, então? Se você não tem esse registro, você envia a proposta, você informa isso, como no item 7.3, você encaminha junto com a proposta do projeto uma declaração dizendo eu não vou apresentar isso, isso e isso por esses motivos, porque nós não somos legalmente registrada, ou então a cópia da ata de eleição, ela está sendo registrada e vamos enviar, estamos enviando a que está nesse momento, mas a nova, assim que for registrada, a gente vai enviar, você explica o que está acontecendo, como é que foi, e junta, para quem não tem essa documentação, aí é o breve memorial, um currículo institucional, um documentozinho de Word, como você for, para em até 2 páginas,
falar sobre esse coletivo, quais são as atividades que foram realizadas até agora, nesses 2 anos que vocês existem, para a gente ter, então, algum documento que dê um perfil também da organização. Então, para quem está registrado, são esses documentos do item 7.1, para quem não é, o que está escrito no item 7.3, e lembrando, então, a gente avalia o projeto, você não está registrado formalmente e o projeto foi aprovado para financiamento, a diferença é, os recursos não vão ser transferidos para uma pessoa física, digamos, já que não existe a pessoa jurídica a ser transferido, então a Gestos vai ficar como a executadora, digamos, dos recursos. Os recursos permanecem na instituição e aí nós somos comunicadas da atividade, a gente vai criar a gente já tem um sistema para isso, a gente vai informar de como é que ele seria. Então, com antecedência, a atividade é informada, programada, e aí vocês fazem a coleta as cotações, segundo a regra da Gestos, faz 3 cotações para ver qual é a vencedora e tudo isso, e a gente paga. Você informa para a gente o processo de apuração, de fazer, digamos, a determinação daquele serviço, como é que você vai contratar aquele serviço, e aí, tendo uma vez definido quem é o vencedor dessa, que vai ser uma licitação, a cotação de preços, informa para a Gestos, a gente verifica que foi feito de acordo e a gente faz o pagamento diretamente, né? Já que não é uma conta institucional, ela sai da conta da Gestos. Então, vocês fazem toda a gestão, decidem como é que faz a cotação de preço, apenas informam a gente com antecedência, a gente avalia se está tudo direitinho, se fez as cotações, a quantidade certa de cotações, as restrições, está tudo certinho, e a gente executa o pagamento sem problema algum. A gente já fez isso num projeto anterior da União Europeia e tudo funcionou bem. Então, é só uma questão da gente seguir os processos. Com o prazo, a gente tem até essa sexta-feira, dia 16 de junho, e vocês enviam essa proposta e os documentos todos anexos para esse e-mail, projetoe.gt2030@gmail.com. No assunto, coloca que é o 3º edital de projetos do GT Agenda 2030 e pronto. A gente, quando receber, a gente confirma o recebimento de cada um dos e-mails, não se preocupem. Tá? O resultado, a gente vai colocar no site do GT, que é uma maneira da gente alcançar um número maior de pessoas e também nas redes sociais. Então, gtagenda2030.org.br e vai estar lá a informação e vocês acessarem essa seção de informações pelo site da Gestos, redes sociais da Gestos do GT, a gente vai também informar que saiu o resultado e vão estar lá no site. A gente coloca o link para vocês buscarem. Cada organização deve apresentar apenas uma proposta, então vocês escolhem qual seria. E como é esse projeto? Então, primeiro, apresentar, são no máximo 6 páginas para serem projetos concisos, não precisa escrever. Tem a concisão aí também, é um valor, é um ponto. Então, apresentar essa proposta, né, qual é, em resumo, o que é que você quer fazer e qual é o público beneficiário, fica uma apresentação. Você justifica, então, porquê da escolha dessa linha de ação e também indicar como é que esse projeto, que é o pulo do gato não, mas é um ponto central e que a gente teve problemas com várias propostas. Porque essa proposta que você está apresentando, ela contribui, então, para fomentar essas políticas econômicas, políticas públicas econômicas, né? Não é geração de renda, a gente recebeu muitas propostas de geração de renda, lindas, inclusive, que eu queria financiar, mas a gente não pode pelo escopo do nosso projeto. Né? Pela própria natureza do projeto da União Europeia, a gente tem restrições também do que a gente, por consequência, pode apoiar. Então, políticas econômicas pensadas de uma maneira macro, de acordo com os compromissos de direitos humanos e socioambientais das 3 agendas, 2030, Addis Ababa e Busan. Lembrando, né, parcerias inclusivas da mobilização da sociedade civil, a gente vai se pegar pelos princípios dessa agenda. Então, indicando brevemente também os objetivos gerais específicos dessa sua proposta, então monta um quadrinho com as ações e os resultados para cada ação. Eu vou fazer isso e eu vou alcançar isso. Eu espero alcançar esse resultado, porque eu tenho esse objetivo. Esse resultado vai contribuir para eu conseguir alcançar os objetivos da proposta. Um cronograma de atividades. Então, você já disse o que vai fazer, o que você vai alcançar com cada ação, e também dizer quando essas ações vão acontecer no tempo, né, dentro desses 4 meses. E o orçamento, detalhando cada ação, atividade ou similar por elemento de despesa. Então, eu vou fazer uma ação, não adianta dizer, vou fazer uma ação de formação.
Então, você vai dizer o que é que você vai gastar, então, para fazer essa formação. Eu vou ter que ter uma plataforma online, eu vou ter que contratar a internet, eu vou ter que contratar uma pessoa que vai fazer a facilitação disso. E aí você vai dizer com que você vai gastar. Não precisa ser nada de outro mundo, detalhado, elemento de despesa, números, códigos, mas você tem que dizer com o quê. Então, tem que ser um orçamento detalhado. Se vocês mandarem as propostas fora do prazo ou sem atender os objetivos do edital, elas não vão ser encaminhadas para análise. A gente pega, quando chega o projeto, a gente vai olhar se mandou com todos os documentos que deveriam, se está atendendo, se é uma coisa completamente distinta, e aí a gente informa se foi ou não. A gente informa não, a gente então encaminha ou não para análise. A gente vai fazer isso logo após o recebimento. A gente não vai informar, a gente vai fazer essa análise logo em seguida ao final do prazo, certo? Então, pelo amor, olhem bem direitinho se estão mandando os documentos como está prescrito. A gente tem limites para alguns tipos de despesa. Então, os recursos para despesas administrativas não podem passar de 7% do total do projeto, e existe sempre uma taxa administrativa das despesas pequenas, da organização, não pode passar de 7%, e recursos humanos tem que ser, no máximo, 50% do total financiado, então até 3 mil euros. Certo? Tem que atender a isso. A gente sabe que é uma dificuldade limitar, porque projetos pequenos gastam muito, em geral, com recursos humanos, mas a gente também tem uma limitação do que pode absorver de recursos humanos, e o máximo que a gente conseguiu colocar foi de 50%. O das Gestos, inclusive, esse projeto da União Europeia, salvo engano, ele é menor que esse valor. As ações, as atividades, têm que fazer referência, evidenciar a Agenda 2030, a de Addis Ababa e a de Busan, sempre fazendo a menção, estabelecendo a relação com elas. Então, é uma reflexão que tem que ser feita na hora de você estabelecer quais são as suas atividades e de como vai fazer isso. Abrir meu... E a gente tinha já estabelecido para o edital que dúvidas deveriam ser feitas, é um processo também que a gente pega da União Europeia, que as dúvidas são encaminhadas até antes, um prazo antes do final do prazo de envio, que é para meio que estimular as pessoas a lerem e refletirem sobre o projeto antes de chegar tão perto do prazo de envio. Então, para você já se mobilizar pelo projeto mais rápido. Já passou esse prazo, mas mesmo assim a gente achou que faria bem, nem que fosse aqui no finalzinho, fazer uma sessão informativa, porque a gente teve uma busca interessante por dentro, pelas explicações. Com relação à seleção de propostas, a gente formou um comitê de seleção, formado por representantes das 3 organizações que estão com o projeto da União Europeia, como são a Gestos, a ACT e Artigo 19, e como a gente tem a parceria com o GT Agenda 2030, também vai ter uma representação do grupo de facilitação, que é, digamos, a coordenação do GT Agenda 2030 também. Então, vão ser 4 pessoas a fazer essa seleção. Quem está na avaliação não pode enviar projeto. Então, a ACT, Artigo 19, Gestos e Grupo Agenda 2030 não poderão enviar propostas, já de cara, para garantir a isenção. Para avaliar, vai haver critérios e pesos. Então, a gente tem 11 critérios, são muitos, e cada um com pesos diferenciados. Então, a adequação aos objetivos, ela é eliminatória, né? Se você não tem o projeto adequado aos objetivos, nem vai encaminhar para análise, feito a gente viu agora há pouco. Mas ela também tem o seu peso. Então, ela elimina, mas também está aí com peso 2. A relevância da ação, então, a perspectiva que a gente tem dessa incidência pública nas políticas econômicas, alinhada a essas 3 agendas, já tem peso 4. Uma outra questão é a coerência entre a proposta apresentada e as 3 agendas. Você pode dizer que está fazendo uma relação com as agendas e isso não está acontecendo. Ou então não do jeito que a gente está propondo. Então, ela tem realmente que dialogar. Não adianta você dizer que mas você tem que demonstrar que é. Essa coerência entre a proposta e o conteúdo das agendas também vai ser avaliada. Aí também tem que haver uma coerência do que é proposto com o recurso disponível, com o orçamento que você vai estabelecer. Não adianta dizer que você vai fazer uma incidência em todo o Brasil, durante anos, quando nem o recurso, nem o tempo vão dar para isso. Então, a proposta tem que ser coerente com o orçamento. Também não adianta dizer que vai usar todo o recurso para formar 2 pessoas, digamos.
É até possível que seja uma proposta coerente, alguma coisa assim, mas ela fica bastante prejudicada quando você pensa que esse recurso poderia beneficiar mais pessoas. Então, a otimização dos recursos e de como eles estão adequados com as atividades propostas também vai ser um ponto a ser avaliado. Aí também vai ver se existe uma capacidade de multiplicar, de reproduzir essas ações, não é que vocês vão ter que fazer mais, mas será que essa proposta eu poderia adaptar, eu poderia usar, sugerir como uma boa prática para ser feita em um outro espaço, uma proposta daqui de Pernambuco, talvez fosse adequada, pudesse usar essa mesma ideia para fazer uma coisa parecida lá no Amazonas? Essa capacidade também de você multiplicar e reproduzir, ela é interessante, a gente vai contar com ela também. A gente tenta pensar o projeto de várias maneiras para tentar achar maneiras de escolher esses projetos, né? A gente vai avaliar, e aí um dos pesos mais altos, as ações de incidência política e advocacy. As 3 agendas, elas têm um peso muito forte de mobilização da sociedade para que ela aconteça. A gente sabe que sem sociedade civil, por exemplo, não vai para frente. Não sei nem se Cláudio disse, mas ele sempre fala que o principal ente a impulsionar as 3 agendas no mundo tem sido a sociedade civil, até mais do que governos. Então, e a agenda de Busan pede essa mobilização da sociedade civil, esse compromisso, essa incidência. Então, as ações devem ter incidência e advocacy. A gente vai ver também se ela está articulando com outras redes, organizações, outros fóruns, né? Se houver uma chance disso acontecer, tentar integrar mais gente, eu vou fazer uma formação e aí eu vou chamar diversas redes que tem aqui nessa localidade, tentar angariar as pessoas para uni-las nessa ação. É um ponto a ser considerado. A gente vai ver se ela tem uma possibilidade de sustentabilidade das ações após o término do projeto, mas também é um ponto que é meio uma tradição de ter isso. A gente sabe que é um projeto de curta duração e de baixo orçamento, se você for olhar o geral. Então, a gente não está esperando que você faça um projeto que ele tem uma sustentabilidade, ele vai durar, é só um ponto de partida e que ele vai continuar por si só mais para frente. Mas, se você conseguir esse feito, vai ser algo, sim, que vai ser levado em consideração também, é um ponto também de diferencial, mas não é o foco principal, podem observar, inclusive, que tem peso 2. A gente vai avaliar também a expectativa de público-alvo contemplado pelo projeto, eu tenho aquele exemplo, né? Um público-alvo muito restrito, muito pequeno, a não ser que seja algo que seja muito estratégico, que realmente são poucas pessoas, sei lá, os prefeitos de uma determinada região do estado. Aí, realmente, não vão ser muitos, então não tem como ser mais. Mas pode ser bem estratégico se você conseguir mobilizar essas prefeituras. Então, isso vai ser levado em consideração. É diferente de um projeto, mas não necessariamente melhor, pior do que um projeto que vá formar 100 pessoas de diversas comunidades, que ele vai ser online. São projetos diferentes, e aí, nesse monte de critérios e pesos, é que a gente vai ter um resultado ao final. Vai depender de como você vai estruturar. E, por fim, se essas atividades elas dialogam com as recomendações que a gente tem no relatório Luz, que é um documento produzido pelo GT Agenda 2030, que Gestos, ACT e Artigo 19, e várias outras organizações, são mais de 60 organizações que compuseram esse relatório Luz, ele dá o status da Agenda 2030 no Brasil. Como é que está a situação da Agenda 2030 no Brasil? E traz para cada um de 17 ODS, que pegam a infinidade de coisas, recomendações de como ele poderia avançar. Será que o seu projeto ele tem alguma coisa a ver, ele dialoga com alguma recomendação que o GT Agenda 2030 fez para avançar com os ODS, ou com aquele tema que você está trabalhando? É interessante olhar, e pelo contrário, vocês podem olhar o relatório Luz e as recomendações dele, para ver se isso inspira também alguma atividade, alguma proposta. Então, a gente também vai. Se isso aconteceu, se vocês têm alguma relação com propostas e recomendações do relatório Luz, indiquem quais, com a proposta número X do ODS tal do relatório Luz 2022, que é importante para a gente também, a gente ver se isso está acontecendo, e é importante também avançar com essas recomendações. Então, vão estar habilitadas as propostas coerentes com o objetivo do edital e que tiverem, então, os pareceres favoráveis à aprovação, porque as pessoas que vão avaliar podem depois considerar que houve fuga de objeto, que houve algumas questões, elas vão avaliar e vão dar notas. A gente vai tirar a média dessas notas, fazer a média ponderada, e aí depois simplesmente a gente vai ver
as que alcançarem a maior pontuação. Então, a gente vai financiar o número X de propostas, aquelas propostas com maior pontuação serão as beneficiadas. Em caso de empate, a gente vai ter que ter algum critério, né? Porque as notas, no final, elas podem dar empate. Então, a gente vai olhar se é uma organização que não tenha sido já beneficiada em editais anteriores do GT Agenda 2030. Como eu disse, a gente já fez 2 editais antes, similares a esse, mais estritos à Agenda 2030. Se isso tiver acontecido, a gente pula para a próxima. Então, se você já recebeu o financiamento em edital anterior, nosso anterior, a gente vai tentar beneficiar uma que ainda não tenha acontecido isso. Se ainda assim tiver empate, então a gente vai para as notas, né, as médias das notas, para alguns critérios. O 2, que é a relevância da ação. O 7, que são essas ações de incidência de advocacy, eu não posso reforçar o suficiente, assim, como é importante que vocês pensem essa incidência política. E o 3, que é a coerência entre a proposta e as agendas, e 4, que é a coerência entre a proposta e o orçamento. Então, a gente vai nessa ordem. A gente olha se já teve o benefício dos editais anteriores. Continua o empate? Vamos para o critério 2. Continua o empate? Vai para o critério 7. E assim sucessivamente, certo? Quando a gente vai anunciar, a gente vai, como eu disse, a gente vai colocar no site do GT Agenda 2030, no site da GEST também, nas redes sociais de ambos. Então, a gente vai anunciar isso em todas as maneiras de publicização que a gente tem. E até o dia 7, depois de sair do resultado, a gente vai mandar para cada organização um contrato, que é o contrato de subvenção, o contrato da gente do projeto. E aí vocês já vem todo prontinho, só para vocês assinarem, e aí como vocês já mandaram a documentação para a gente, é só assinar e devolver por e-mail, tá? Assinado direitinho. Então, a gente manda até o dia 7 e vocês têm até o dia 12 de julho para mandar esse contrato assinado de volta sob pena de desclassificação. Então, se até o dia 12 de julho a gente não receber de volta o contrato assinado, vai estar desclassificado e a gente vai chamar quem estava ainda na lista de espera das aprovadas, se for esse o caso. Né? A gente também, antes da assinatura do contrato, se a gente observar que existem adequações necessárias no projeto, algum valor que não está adequado, ou que a gente está considerando que é um valor alto demais, ou algum problema de conceito do projeto, às vezes alguns ajustes são necessários, às vezes as datas que estão sendo pensadas, elas não casam com os eventos. Vou fazer uma ação de mobilização pela reunião da ONU sobre os ODS. Aí você está propondo essa atividade, é super importante que aconteça, mas ela está acontecendo junto. Como é que você vai mobilizar de uma coisa que você vai acabar a formação quando o evento já aconteceu? Podem ter essas questões, e aí a gente vai analisar e pode, se essa proposta mesmo assim for aprovada, pode pedir alguns ajustes em relação a isso. A gente vai ter um processo de monitoramento, feito eu disse, então, ao longo do tempo, a GESTOS vai acompanhar como é que está isso, e a gente pode solicitar, ao longo desse período de 4 meses, atualizações sobre como é que estão indo as coisas. Não é que a gente vai estar em cima, o helicópterozinho, monitorando, a gente não confia, não. Está indo tudo bem, está conseguindo mobilizar, surgiu alguma dificuldade, porque para a gente é muito melhor evitar o problema de acontecer do que esperar acontecer o problema e depois ver como é que a gente tenta minimizar os efeitos negativos. Então, vocês também, se tiverem a proposta aprovada e teve algum fato que aconteceu que não estava previsto, também a gente pede que falem com a gente, não esperar o problema acontecer ou crescer e a gente se antecipar a ele. Com relação à prestação de contas, a gente pede um relatório, breve relatório narrativo parcial, no comecinho, só informando, então, como é que estão as atividades, como é que foram desenvolvidas as atividades nesses 2 primeiros meses, né? De 17 de maio a 17 de setembro, e uma semana depois vocês mandam para a gente como é que foi. E, como eu disse, sempre prontamente, independente de prazo, de data, qualquer obstáculo que surgiu uma dificuldade, está um desafio que a gente não estava esperando, aconteceu algum problema para a execução do projeto, imediatamente entre em contato com a gente para a gente ver como é que a gente pode resolver da melhor maneira. A gente precisa, então, do relatório parcial, esse breve, no meio do caminho, mas o financeiro é um só ao final do prazo.
Então, começou a executar o projeto, 2 meses depois, vocês mandam para a gente um relatóriozinho breve, dizendo como é que foi a execução até o momento. Mas não precisa mandar relatório financeiro, o prazo é curto. É só para a gente checar como é que está o andamento. O relatório financeiro vem ao final do projeto, no prazo de 30 de novembro. Então, vocês vão prestar contas de maneira final sobre a execução técnica, ou seja, o relatório narrativo e a financeira, né, que é como você gastou o dinheiro, de todo o projeto até o dia 30 de novembro. A gente vai mandar um modelinho que a gente já tem, então, uma vez aprovado o projeto, assinado o contrato, a gente manda esses relatórios, que é importante que eles sejam feitos nesse formato, para garantir que tudo ande bem. Como esse é um projeto financiado pela União Europeia, existem umas regras de visibilidade da União Europeia, então, do uso da marca, tudo que é financiado com recursos da União Europeia tem que vir a marquinha da União Europeia, tem regra para usar essa marca de posição, de como é que faz. Então, existe um manual dessa visibilidade, um manual de como você vai mencionar a União Europeia no projeto. E a gente, então, para garantir isso, a gente vai dar uma explicação, sim, vai distribuir esse material de uso da marca e da fonte da União Europeia. E a gente, além de explicar como é que vocês mandam primeiro para a gente checar se ele está direitinho, né? Para evitar que saia algum material fora dessa regra da União Europeia, que dá problema para vocês, dá problema para a gente. Então, a gente vai ver isso e depois, com o tempo, também não é nada de outro mundo, é simples. Acho que na primeira vez, depois vai estar tudo certo. Mas sempre vocês mandam antes, só para a gente garantir, digamos, duas pessoas checando, é melhor do que uma, para garantir que saia tudo bem. O manual ele já está aqui nesse item 10.4, nesse link você tem, e existe uma versão em português também, versão em português e espanhol, porque português, felizmente, é a língua oficial da Comissão Europeia. E, por fim, as disposições finais, né, gerais. Participar nele implica que as informações prestadas pelas organizações que mandam as propostas são verdade, são legítimos, os documentos são corretos, né? Não houve fraude, não houve nenhum processo de falta de veracidade das informações, e a gente se reserva o direito de, a qualquer tempo, revogar, anular, seja por nossa parte ou por interesse público, uma exigência legal, uma força maior, revogar ou anular esse edital sem que isso gere, claro, um direito de indenização ou qualquer outra reclamação. Caso, né, ocorra alguma situação que não esteja prevista no edital, a Gestos vai avaliar e demandar, e se for algo pertinente às propostas em si, junto com o comitê de seleção de propostas, e aí a gente informa o resultado. E em caso de qualquer dissenso, é o fórum da cidade do Recife, Pernambuco, onde está localizada a Gestos, que vai ser o competente para deliberar sobre ela. E, por fim, o cronograma resumindo tudo de como é que estão nos prazos. Então, propostas até o dia 16, sexta-feira, a gente, depois de 19 a 28, faz o processo de seleção. Ele é lento, porque tem muitos critérios para ser avaliados, e a gente tenta fazer da maneira mais detalhada possível isso, né? Só pesando mesmo. A divulgação das propostas vai ser no dia 30 de junho, e aí a gente, com uma semana, a gente envia os contratos para as que foram selecionadas. Até o dia 12, a gente recebe de volta os contratos assinados, é tudo por e-mail, então é ágil, é uma coisa que se resolve na mesma hora, se for o caso. A gente recebeu os contratos e vai organizando a remessa dos recursos. Então, em 2 dias a gente consegue fazer isso. Vocês recebem o recurso até o dia 14, e aí a execução já é a partir do dia 17. É tudo meio toque de caixa rápido, né? Então, tem 4 meses de execução. A gente recebe um relatório narrativo parcial no dia 25 de setembro, com 2 meses de execução, mas é só o narrativo, não precisa mandar nada financeiro. O financeiro vem junto com o relatório narrativo final no dia 30 de novembro, que aí a gente analisa para fechar essa prestação de contas nossa, junto à União Europeia, pelos recursos. Deixa eu abrir o chat, então, para ver se as pessoas mandaram perguntas que agora eu vou poder ver. Vou interromper o compartilhamento para poder olhar o chat. O edital já colocaram o link, mas o edital, as informações sobre o edital, elas estão fixas no nosso site, no site da Gestos. A primeira postagem do GT Agenda 2030, se você for ao site do GT Agenda 2030, a postagem sobre o edital está fixada, então vai ser sempre a primeira.
Mesmo que a gente publique outra coisa, vai estar mais fácil de achar. Então, indo ao site, com certeza acha, e Germanda já colocou o link do edital aqui no site. Deixa eu ver aqui. Limite de recursos humanos, já vi que é 50%. Assinatura digital, não vai precisar mandar pelos correios. É tudo fácil, para tentar tornar e diminuir custo também, né? Serviço de comunicação e divulgação do projeto. Se vai ter que entrar como taxa ou não, vai ser da liberação da organização, né? Se você quer, digamos, incorporar esse custo como seu a partir de taxa administrativa, um custo de divulgação do projeto, pode, mas ele pode sim ser item e deve, eu acho, para você livrar a taxa administrativa o máximo que puder para a sua organização, é um item de orçamento. Então, é a organização que vai deliberar se ela vai botar um custo de divulgação do projeto como integrante ou não. Agora, divulgação em que sentido? Ela tem que funcionar para o projeto. Se for uma divulgação de propaganda da organização, ó, estamos com esse projeto, conseguimos aprovar um projeto, isso não é um custo que me pareça, é minha opinião, de que seja algo que deva estar no projeto. Agora, se é de divulgação, para você poder divulgar, que você vai fazer um curso de formação e atingir aquelas pessoas, ou seja, para você atingir o objetivo do projeto, aí faz todo sentido que esteja no orçamento. Então, vai ser qual é o motivo dessa ação e se ela está coerente ou não com o projeto. Se for para divulgar, olha, nós conseguimos aprovar, viva, conseguimos, não me parece um custo que faça jus a você tirar do recurso do projeto. Deixa eu ver aqui. Não tem prorrogação do prazo, infelizmente. O processo de seleção inicia 19, porque não pode ficar 18, porque a gente recebe muitas propostas, tem que verificar se a documentação foi enviada, se o objeto foi atendido. Então, a gente precisa desse tempo mínimo, que inclui o final de semana, para a gente organizar e mandar para cada pessoa que vai fazer a seleção, já com a matriz, com o nome do projeto, para ir colocando as notas, porque cada um monta a sua e depois a gente tem que fazer a sistematização. Então, a gente precisa de um tempo operacional também. Eram essas perguntas que tinham. Eu vi que a Aldenora levantou a mão. Aldenora, pode falar. Estou sendo ouvida? Muito bem. Ótimo, muito obrigada. Eu sou a Aldenora, aqui do Amapá, estou presidente do Instituto Ecovida, sou usuária do Bolsa Família, ex-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Quero dizer que eu estou muito empolgada com essa possibilidade aqui, porque justamente no Estatuto da Ecovida tem na missão já a defesa dos 17 ODS, né? Então, é um esforço assim, gigante que a gente tem enfrentado, principalmente aqui na Amazônia, como disse você, não para implementar, mas pelo menos para tentar dar visibilidade a alguns dos ODS, né? A gente vem atuando aí, plantando mudas nativas, fazendo recuperação de áreas degradadas, fazendo agricultura urbana e periurbana, enfim. Eu fiquei aqui empolgada e, ao mesmo tempo, preocupada justamente por conta do prazo. Eu tomei conhecimento recente, né, assim, outra pessoa que faz parte de algum grupo que me enviou e a gente solicitou o link para participar. Nossos recursos humanos são assim muito pequenos, nós não temos assim tanta experiência, né? Acho que é importante deixar claro isso em execução de projetos. Nós não temos pessoas, na verdade, que tenham condições de escrever um projeto assim de tamanho e envergadura, apesar da simplicidade que você traz aqui, né? Mas a gente sabe que tem que haver um comprometimento a partir da escrita, porque ele tem desdobramento. Vamos fazer o possível, com certeza. Nós temos urgência em fazer esse trabalho aqui no estado do Amapá, porque é um estado desprovido de política pública, desprovido de recursos, de oportunidades, e a gente vai se esforçar muito para tentar cumprir esse prazo, mas vamos também pedir orientação, com certeza. Por isso é importante a gente receber essa gravação da reunião, para a gente escutar melhor, montar um grupo, pensar a política. A gente quer fazer um trabalho aí com as Marias, a gente está no Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
e a gente vive num estado aqui que é de fronteira, e isso é muito forte, muito presente aqui para a gente, né? E a gente precisa discutir isso e se enquadrar. Eu espero de verdade que a gente consiga entrar, ou pelo menos tentar se inscrever para poder participar. Para nós, mesmo que a gente não seja selecionado, já está valendo, gente. Olha, só da gente estar aqui, ter essa oportunidade, já está valendo, com certeza. Estou muito emocionada. Obrigadão. Obrigada, Aldenora. Acho que o espírito é esse mesmo. O projeto não tem que ser rebuscado, não tem que ser fino, não tem que ser elegante, palavra difícil, a gente não quer. A gente quer ação de base, com a mobilização das pessoas, pensando em políticas públicas. Então, não se preocupe com isso. O projeto é no máximo 6 páginas, já tem umas tabelas, tem tabela de atividade, tem tabela de orçamento, isso gasta espaço. Na verdade, fazer um projeto de 6 páginas, às vezes é complicado, porque ele acaba querendo ficar maior. Então, pensem nas ações, pensem, né? E aí eu digo para todas as pessoas que estão aqui, pensem nessas ações, a mobilização, a incidência política, pensando em política pública, né? Não é um curso para você... A gente já teve em outros editais que não tinham esse viés econômico, digamos, e aí ele era mais fácil nesse ponto. Fazer umas atividades de formação, teve umas parceiras do Amazonas que fizeram, junto com a formação sementeira, para transmitir saberes ancestrais, populares, sobre a vegetação, sobre ervas que poderiam ser usadas fitoterápicas. Então, dava para conjugar mais, né? Era um projeto que está mais com a sua cara. Esse é mais restrito. Tem que pensar em política pública, tem que pensar em mobilização. E aí pode ser isso, de você divulgar a agenda, eu digo para todo mundo isso, né? Divulgar a agenda, divulgar esses conteúdos, é um desafio, mas pode ser um grupo de estudo, sei lá, estou inventando coisas aqui, gente, a gravação vai me complicar, mas digamos que seja para justamente um coletivo pensando, buscando orientações talvez com uma universidade, algum parceiro que tem um pouco mais de experiência sobre os documentos, e aí esse grupo ir estudar e pensar uma ação que possa ser feita, e apresentar isso para uma prefeitura, para uma câmara, para algum grupo político que tenha alguma capacidade de decisão. É para conseguir mudar a política feita? Não, é do compromisso de buscar, porque a nossa vida é o lutar, né? A utopia, então a gente está buscando isso. E aí pode ser, não se preocupe de fazer um projeto rebuscado, o negócio é transmitir a mensagem e ele atender o que a gente precisa, que a gente também tem as restrições. Pode ser o projeto mais lindo de fazer a sementeira, de fazer um grupo que vai produzir peças populares ou alguma coisa que a comunidade precise, mas se ele não tiver o viés da política pública, se ele não tiver a mobilização, se ele não tiver pensado essas agendas, ou se ele não mostrar para a gente como essas agendas estão naquela atividade e ser convincente, a gente não vai poder aprovar. Então, essa é a minha recomendação para todos. Uma pergunta aqui no chat, perguntando sobre um evento de economia criativa de um único dia pode ser apresentado como projeto? Vai depender. Esse evento Economia Criativa, ele está conjugando essas 3 agendas, ele está promovendo uma mobilização da sociedade, uma ação política organizada para promover uma política pública de caráter econômico, sem ser dizendo, isso aqui estamos divulgando uma possibilidade de um mundo diferente. Porque tem que ter esse conteúdo da sociedade civil, que é Busan, da sociedade civil se mobilizando para atingir ou para ela incidir em como os recursos públicos vão ser usados, de como é que essas decisões são feitas, em que vai acontecer, como vai acontecer. Então, em tese pode, mas não me parece ser o caso. Vai depender de como isso vai ser escrito. É possível. O evento de um dia pode ser o resultado de uma formação mais longa e que vai gerar um produto de uma ação de incidência. Pode ser o atrativo para o grande público, o evento. Vai depender do que vocês vão pensar, do que vocês vão dizer. O tempo está acabando, mas mais uma pessoa quer falar, Elisângela, é isso? Eu, na verdade, só queria me apresentar, porque eu vi lá no edital que é de 2 anos de CNPJ, né? Eu sou Elisângela, sou psicóloga, coordenadora do Instituto Amazoniar de Boca do Acre, no Amazonas. E aí gostaria só de, assim, na verdade, para me apresentar e que vocês nos conhecessem, espero que ano que vem a gente consiga entrar nesse edital, né? Que aí a gente já vai fazer 2 anos de CNPJ. E que lembre um pouquinho aí do nosso Amazonas. Elisângela, só uma observação. O edital fala, você vai falar em organizações constituídas há, no mínimo, 2 anos,
mas não necessariamente é o CNPJ. Se o coletivo, digamos, ele já existe há 4 anos e vocês só formalizaram há 2, vocês podem concorrer, porque o que importa é o início da atividade desse coletivo, dessa organização, desse movimento. O CNPJ, a diferença é que tipo de documento você vai precisar mandar, se você já tiver formalizado há 2 anos ou não. E aí está lá no edital dizendo, se você não tem CNPJ há mais de 2 anos, também pode concorrer, mas tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. O que não pode concorrer é o coletivo que não está formalizado, né? Não tem CNPJ e não está formalizado em nada, e não tem ainda 2 anos. Aí ele realmente ainda está muito jovem para passar só um pouquinho com o código do ano que vem, se tiver só. Tá bem? Dê uma olhadinha nisso. Gente, os 5 minutos finais. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ou não? Ninguém se manifestando nem aqui, levantando mãozinha, nem escrevendo no chat, nem ligando o microfone, né? Isso, então, que todo deu para entender a lógica, a gente tentou passar o máximo do que a gente podia. Então, aguardamos, então, as propostas de vocês. Mandem, dá tempo, sim, se inscrever um item por dia. Sexta-feira vocês mandam. Vão hoje com as inspirações, dias dos amores. Vocês podem juntar o amor de vocês, ou achar o amor de vocês numa roda de fazer projeto, quem sabe. E vamos mandar essas propostas, porque o recurso está aí, é o que a gente pode fazer, ele é curto, mas está aí já dizendo que no ano que vem vai ter um outro edital, e aí, com um tempo mais longo, a gente vai ter ao longo do ano para fazer isso, não vai ter só o segundo semestre, a gente também pode dar um tempo de divulgação maior e um tempo de prazo maior, certo? Tem uma pessoa com a última dúvida, Graciela? Sou eu. Pois não? Não é nem dúvida, Ju. Eu vi aqui, Graciela, botou no chat. Dá tempo de compartilhar mais uma dúvida? Eita. Graciela, né? Enquanto Graciela não se manifesta, diga, Germana. É rapidinho, eu queria convidar todo mundo a curtir a página do Instagram do GT, que é @GTAgenda2030. Porque acho que é importante para que vocês se mantenham informados e informadas sobre as nossas atividades. A gente coloca tudo lá, vai anunciar que saiu o resultado lá, vai sair no site, é tudo GT Agenda 2030. Isso, vou colocar aqui. Achar. E vocês estão convidados e convidadas a estar conosco. Pronto. Graciela não apareceu, ainda está aqui entre nós, Graciela. Deixa eu ver se Graciela está aqui na lista. Estou por aqui, gente, estou aqui. Opa, diga aí, Graciela. Tudo bem, gente? Primeiro eu queria agradecer a sessão, foi bem interessante, é muito legal quando os projetos digitais têm esse momento de troca, né? Eu queria perguntar se há uma possibilidade, por exemplo, a gente tem um projeto maior que o recurso previsto, mas a gente tem uma parte que ainda precisa captar, né? Tem ali, a gente às vezes não tem a contrapartida, e tem alguns financiadores que trabalham com isso, a gente coloca recursos ainda a captar. É possível a gente financiar, né, propor dentro desse edital uma ação dentro desse projeto maior? Graciela, só pelas características desse edital específico nosso, nesse momento, eu só mandaria essa proposta se ela pudesse ser realizada de maneira independente. Qual é o motivo? O calendário. Porque a gente vai divulgar as propostas aprovadas no dia 30, e aí, com uma semana, a gente manda o contrato e praticamente 10 dias depois da que a gente manda esse contrato, vocês mandam para a gente de volta até o dia 12. Dia 17 já é para executar. Então, eu acho difícil, aí depende da avaliação de vocês, né? De quanto vocês vão captar nessa semana. Mas não dá para a gente aprovar um projeto que ainda vai captar recursos, ele tem que começar a ser executado tão rápido. Se fosse um projeto aprovado mais para frente, talvez fosse. Eu estou dizendo aqui, esse é um caso omisso, por exemplo. Mas, pela lógica, acho que dificilmente o projeto seria aprovado se ele não tivesse a garantia dessa ação acontecer independente, porque não vai dar tempo de você captar. A não ser que você esteja já com uma prospecção muito boa. E aí seria um diferencial dele. Digamos, ele tem vários elementos, critérios, né? Ele ganha uma nota menor, porque ele não está sustentável nem ele próprio naquele momento. Então, é uma coisa a avaliar e ver se vocês conseguem, digamos,
mandar para a gente capturar, pensar uma ação que pode ser realizada sozinha com aquele projeto independente, que aí vira um projeto e vocês viram aquele. E aí vocês podem ter um projeto maior que esse nosso projeto, né, essa proposta que foi mandada, se encaixe nesse maior. Mas ele tem que ser independente, porque você não vai ter tempo de captar, é muito pouco tempo, e a gente não tem como aprovar um que eu mando dinheiro para você, você não captou a tempo e ele não vai acontecer. Só se você conseguir detalhar isso de uma maneira muito boa e que a gente fique seguro que esse processo de captação que você já tem até agora dá para executar a ação que você está prevendo e não vai ser prejudicado de maneira alguma se você não concluírem a captação até chegar o momento de executar o projeto aprovado com a gente. Mas fica muito mais restrito, fica mais frágil, entende? Claro, claro. Muito obrigada, Juliana, pela resposta. Obrigada. Do pensar, né? Ver se dá para pensar desse projeto maior que vocês estão pensando, uma ação que ela se encapsule nela sozinha, e aí vai. Às vezes é muito comum a gente fazer isso, né? A gente tem um projeto com uma ideia maior e a gente capta com o edital algumas atividades que elas podem funcionar sozinhas. Elas estão dentro da lógica maior, ela até informa isso, é um fortalecimento para a proposta quando você recebe, dizer, olha, eu estou mandando essa proposta pequenininha, mas ela está numa lógica maior que a gente já está executando, vai ter isso, isso, aquilo outro, e queremos também fazer isso, isso e aquilo outro. Então, é um projeto que ele favorece uma ação maior do que ela própria, é uma sinergia. Se conseguir demonstrar isso, ótimo, mas pense direitinho como é que enquadra isso. Pronto, gente, eu acho que era isso. Agradeço, inclusive, Graciela, essa pergunta, porque às vezes vem essa dúvida mesmo, e a gente pode formatar ações pensando nisso também. Se vocês já estão nas organizações de vocês, com alguns projetos maiores que estão pensando, e você tem como conseguir garantir recursos para uma atividade específica a partir da gente, não tem problema. Agora, para a gente, ele vai constar como um projeto fixo, sozinho, mas está dentro de uma lógica institucional maior. E descrevam isso no projeto. A gente está pedindo esse recurso, a gente garante que a atividade vai funcionar, que vai ter tal resultado, ela vai funcionar, mas ela, além disso, de uma maneira com sinergia, ela vai favorecer. Isso é a Agenda 2030, isso é Busan, e isso é a Desababa também. Você promover uma sinergia, uma potencialização de recursos. Isso é bom, isso não é ruim. O que não pode é pedir uma parcela e você não conseguir executar porque faltou o outro, e aí não vai. Certo? Então, é até potencialidade do projeto. Gente, era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, ter ficado até agora também. Estamos aqui e aguardamos as propostas de vocês até sexta-feira, meia-noite. Na verdade, 23h59, e aí vou ficar olhando, e podem ter certeza, eu vou ficar de noite olhando, e sábado de manhã vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, que eu sou curiosa, e vou ter no final de semana que organizar as propostas para segunda-feira, 19, o comitê de avaliação poder iniciar logo no início, fazer com calma essa avaliação, com todo carinho, que a gente quer que as propostas funcionem, e que a gente quer isso, é disseminar os recursos e potencializar ações da sociedade civil. Né? Muito obrigada, boa tarde para todo mundo, boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.